Eu não sou de acreditar nessas coisas sobrenaturais. 16 anos trabalhando no necrotério de um hospital te endurece de um jeito que você nem imagina. Já vi muita coisa. E sabe o que acontece? A mente cria uma barreira, um mecanismo de defesa que te permite continuar funcionando. Mas teve a madrugada que rachou essa barreira como vidro. Não foi nada óbvio, nem fantasma dançando, nem corpos andando. Foi pior. Foi sutil. E o que é sutil te deixa questionando sua própria sanidade por anos a fio. Era terça-feira, 15 de março. Lembro da data, porque foi quando tudo mudou para mim. Comecei o plantão às 10 horas da noite, com aquela sensação boa de quem sabe que vai ter uma noite tranquila. Apenas 2 corpos no setor, os 2 já etiquetados e prontos para liberação no dia seguinte. A papelada estava em dia, as câmeras frias funcionando perfeitamente, tudo normal. Minha rotina era matemática: conferir os equipamentos, organizar os registros, tomar o primeiro café da noite. 15 anos fazendo a mesma coisa. Cria um ritmo quase hipnótico. Cada movimento tinha seu propósito, cada som seu significado. O zumbido baixo das câmaras, o ruído distante do ar-condicionado, meus próprios passos ecoando no corredor de cerâmica branca. Por volta das 11h30, chegou o terceiro corpo, um homem aparentando 50 anos, sem documentos. Encontrado inconsciente na rua, não resistiu no trajeto para o hospital. Morte natural, segundo o relatório preliminar. Nenhuma marca de violência, nenhum sinal de luta. Apenas mais um número na estatística da noite. Registrei tudo com a precisão de sempre, mas algo pequeno me incomodou. Quando segurei a ficha de identificação, ela estava gelada. Mais gelada que deveria estar. Como se tivesse ficado horas numa geladeira, não minutos numa mesa. Depois da meia-noite, comecei a perceber detalhes que nunca havia notado. A luz fluorescente do corredor principal piscava de forma rítmica, não irregular como uma lâmpada com defeito, mas constante, como se alguém estivesse controlando o interruptor. 1, 2, 3, pausa. 1, 2, 3, pausa. Meu estômago se contraiu levemente. Em 15 anos, aquela luz nunca havia piscado assim. Fui verificar. Lâmpada nova, instalada na semana anterior. Fiação perfeita. Mas o padrão continuava. E o mais estranho, apenas quando eu estava no meu posto. Quando me aproximava do corredor, a luz se estabilizava completamente. Voltei para minha mesa e fiquei observando de longe. O padrão recomeçou. 1, 2, 3, pausa. E dessa vez, a cada sequência, a escuridão no final do corredor parecia se estender alguns centímetros a mais em minha direção, como tinta preta se espalhando lentamente sobre o chão. Minha boca ficou seca. Peguei o copo de café, mas estava frio. Quando havia esfriado?
Eu tinha acabado de encher. Era quase 1 hora da manhã. Resolvi revisar as gravações de segurança. Era protocolo verificar as câmeras uma vez por turno, mas dessa vez foi diferente. Minha mão tremia ligeiramente ao abrir os arquivos. A câmera do corredor onde coloquei o corpo novo mostrou algo que me fez parar de respirar por alguns segundos. Entre 11h30 e 11h33, a gravação apresentava uma anomalia. Não era falha técnica. Eu conhecia cada tipo de problema que nosso sistema antigo podia ter. Era alguma outra coisa. A imagem ficava mais escura gradualmente, como se algo estivesse absorvendo a luz. E no canto direito da tela, uma sombra se movia, independentemente de qualquer objeto físico. Não era humana, era longa demais, fluida demais. Deslizava pelas paredes como água. Pausei a gravação. Aumentei o zoom. Meu coração batia na garganta. A sombra não tinha fonte. Simplesmente existia, se movendo com propósito em direção à câmara onde havia colocado o último corpo. Quando voltei ao tempo real, corri até o corredor. Tudo normal. Luzes funcionando perfeitamente, temperatura estável, silêncio absoluto. Mas o ar estava diferente, mais denso, como antes de uma tempestade. A partir das 2 da manhã, meu corpo começou a reagir de forma que eu nunca havia experimentado. Suor frio na nuca, mesmo com o ar-condicionado ligado. Um peso no peito que tornava cada respiração um esforço consciente. Minha visão periférica captava movimentos que não existiam quando eu virava a cabeça diretamente. Decidi fazer algo que nunca havia feito em 15 anos. Contar meus passos até a última câmara fria. Era uma mania que desenvolvi criança, contar passos para me acalmar. Do meu posto até lá sempre foram exatos 10 passos. Naquela noite, contei 14. Parei, respirei fundo, voltei e contei novamente. 14. Impossível. Eu conhecia cada centímetro daquele lugar. Caminhei mais devagar, prestando atenção a cada passo. 1, 2, 3, 14. O corredor não havia mudado fisicamente, mas de alguma forma estava mais longo, como se o espaço tivesse se esticado durante a madrugada. Voltei para minha mesa, mas não conseguia mais me concentrar em nada. Cada som se amplificava. O zumbido da câmera soava como um rugido distante. Meus próprios batimentos cardíacos ecoavam nos meus ouvidos. E havia outro som, quase imperceptível, como alguém arrastando os pés no final do corredor. Quando prestava atenção direta, o som parava. Quando tentava ignorar, ele voltava. Quase 3 horas da manhã. Tomei uma decisão que mudaria minha vida. Voltei às gravações de segurança. Precisava de respostas, mesmo que fossem as últimas coisas que eu quisesse ver. O arquivo do período problemático
havia sumido completamente, como se nunca tivesse existido. Em seu lugar, uma gravação perfeitamente normal do corredor vazio. Mas eu havia visto, eu sabia o que estava lá. Foi então que notei algo que me fez questionar minha própria realidade. Na gravação, em tempo real, quando eu caminhava pelo corredor, minha sombra no chão se movia de forma estranha. Havia um atraso de aproximadamente 2 segundos entre meu movimento e o movimento da sombra, como se ela estivesse relutante em me seguir. Mas havia mais. Por vezes, quando eu parava, a sombra continuava se movendo por alguns passos antes de parar também. E sua forma era ligeiramente diferente da minha, um pouco mais alta. Desliguei o monitor com tanta força que quase quebrei. Meu corpo inteiro tremia agora. Voltei para o corredor, acendi todas as luzes auxiliares e fiquei de costas para a parede, observando cada centímetro do espaço à minha frente. Foi quando ouvi, não um som, mas uma ausência de som. O zumbido constante das câmaras frias parou completamente, por exatos 5 segundos. No silêncio absoluto que se seguiu, pude ouvir minha própria respiração e outra respiração mais lenta, mais profunda, vindo do final do corredor. O resto da madrugada passei em vigília absoluta. Sentei numa cadeira no meio do corredor, sob a luz mais forte disponível, e não me movi até às 6 da manhã. Quando o próximo turno chegou, cumprimentei normalmente, passei o relatório e fui embora. Mas não voltei no dia seguinte, nem no outro. Liguei informando que estava doente e precisava de mais alguns dias. Uma semana depois, pedi transferência para outro setor. Falei de problemas familiares. Ninguém questionou. 3 meses depois, soube por um colega que o novo técnico do necrotério havia relatado algumas irregularidades no sistema de câmeras. Problemas técnicos inexplicáveis, arquivos que desapareciam, luzes que piscavam sem motivo aparente. Ele também pediu transferência, após 2 semanas. Às vezes, muito raramente, quando caminho por corredores longos em hospitais, conto meus passos. Sempre dá o número certo. Sempre. Mas há momentos, geralmente, perto das 3 da manhã, em que evito olhar para minha própria sombra. Porque algumas perguntas são perigosas demais para serem respondidas. E algumas presenças são melhor deixadas em paz.